Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, queridos, nessa manhã nós estaremos dando continuidade ao estudo, à ministração de domingo passado. Vai ficar no YouTube, no programa Mensagens que Edifica, parte 1, parte A e parte B, ok? Nós vimos na aula passada proteger a unidade da igreja, nós vimos também sobre promover a missão da igreja, em terceiro lugar, participar do serviço a Deus através desta igreja, ok? Esse é um pacto de membresia e nós vamos estudar essa parte, ok? Participar do serviço a Deus através desta igreja. A igreja é esta que Deus escolheu em sua soberania para que você se tornasse membro, para que você pudesse se comprometer, descobrir os seus dons e desenvolver os seus talentos. Acredito que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, ao contrário, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de princípios. Então vamos aprender algumas verdades ainda dentro desse tópico. Uma delas é descobrindo, desenvolvendo e usando meus dons. Veja o que nos diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E aquele que tem Bíblia, por favor, consulte. Aquele que não tem, se aproxime de um crente urgentemente. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Então a igreja é um espaço oportuno para quê? Para que a gente venha descobrir os dons. Gente, é incrível como a Bíblia diz que ele levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então Jesus deu dons aos homens, os dons espirituais que existem na igreja. É a graça de Deus que nos dá. Então descobrir seu dom, desenvolver e usar os seus dons, porque um talento enterrado é um talento desperdiçado. Você pode apresentar qualquer álibi para não exercer o seu talento, mas saiba que um dia aquele que te deu o talento vai prestar conta contigo. E quando você apresentar esse álibi, Senhor, sei que tu és um Senhor severo, rígido e rigoroso, temendo não fazer direito, eu simplesmente enterrei meu talento. Sabe o que é que você vai ouvir? Servo mau, negligente e infiel. Foste fiel no pouco, até o pouco que tu tem será tirado. Agora é interessante que aquele que tinha 2 talentos multiplicou em 4, aquele que tinha 5 talentos multiplicou em 10. Sabe por quê? Porque o pouco que você tem, quando você coloca à disposição de Deus, ele se torna muito. Conheço pessoas que começaram a servir a Deus apenas com um talento, e durante o exercício ministerial, Deus foi concedendo outros e outros talentos, naturalmente, porque quando você vai exercendo a sua vocação, eu vou usar uma expressão um tanto que esotérica, por isso que eu quero abrir aspas aqui, é como se os céus conspirassem ao seu favor, ou seja, as coisas convergem ao seu favor, você começa a atrair as coisas para si. Então, descubra o seu talento, desenvolva o seu talento. E novamente eu vou pedir para citar 1 Pedro 4,10, presta bem atenção. 1 Pedro 4,10, olha o propósito do talento. Eu acho incrível esse texto. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, que texto tão profundo, eu não sei se você percebeu. Mas se você quer cantar, se você quer tocar, se você quer pregar, se você quer ensinar, Deus pode te fazer um cantor, um pregador, um professor. Mas lembre-se de um propósito: servis uns aos outros. Sabe qual é o propósito de cantar, de louvar, de pregar? É para você servir o corpo, é para você servir a mesa, conforme bons dispenseiros. O que é dispenseiro? Mordomos. Dispenseiro da multiformidade da graça de Deus, ou seja, não existe uniformidade, multiformidade, Ou seja, nós precisamos um dos outros,
e nós vamos nos complementar em nossas faltas e nossas falhas. Vocês estão entendendo o mistério aqui? Então, se você quer ter dom, talento, lembre-se, é para servir, não é para estrear, não é para se envaidecer, não é para crescer, é para servir. Não sei se você entende o propósito. Deus nada faz sem propósito. Em Atos 1:8, quando Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder da igreja não é para a igreja se reunir em cultos, buscar poder. Para quê? Não, vai para onde? Eu quero fogo, eu quero poder, eu quero fogo, eu quero poder. Para quê? Se você vem para um culto de fogo e sai gelado, você consegue entender? O poder que Deus derrama, Ele derrama com um propósito e com uma missão. E tem pessoas cá entre a gente, né, que querem viver no céu o tempo todo. Não dá, meu irmão. Tem pessoas que querem viver no céu o tempo todo. Tem pessoas que pensam que, olha só, isso é importante. Tem pessoas que pensam que a glória de Deus é algo assim, sempre contínuo. Não. Deus derrama sua glória aqui. Sabe o que é que eles fazem? Se vira. Se você for olhar a palavra, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O primeiro fogo quem acendeu foi Deus. Agora o compromisso e a responsabilidade de manter aquele fogo aceso foi do homem. Então, nem todos os cultos serão cultos de glória, mas Deus vai derramar a sua glória como uma capacitação para que a gente possa exercer o nosso chamado e testemunhar. Se você não entendeu isso, meu irmão, lembre-se que Jesus está lá no monte com Pedro, Tiago e João. Pedro diz bem assim: Deus, ou melhor, Jesus, bom é esse lugar, vamos fazer 3 tendas aqui. Aí Jesus disse: não, existe hora de subir do monte e existe hora de descer do monte. Tem gente lá embaixo precisando da gente. Aí tem gente que tem esse momento de glória e quer viver desse momento de glória. Não, o momento de glória tem um objetivo, é te capacitar. Aí se você for olhar, Abraão escuta a voz de Deus quando tinha 75 anos. Sabe quando é que ele vai escutar de novo? Quando ele tinha 100, meu filho. Quando ele tinha 100. Minha mãe chegava todos os dias e me pegava para ir para a escola, mão dada. Deixava na escola e voltava. Depois ela chegou para mim e dizia bem assim: meu filho, o caminho é esse, você vai assim, assim, assim. Está sabendo? Já lhe levei, já? Agora é com você. Agora é com você. Então Deus faz isso o tempo todo. Ou você não conhece Bíblia. O Pentecostes ocorreu uma vez para que eles pudessem viver cheios do Espírito e testemunhar. Amém? Então não pense que toda vez que você entrar na igreja, a glória vai descer, o poder vai cair. Não, porque Deus não vai estar entretendo ninguém. Deus faz tudo com um propósito. E se você não descobrir isso, você vai viver numa paranoia. Você vai viver numa paranoia. Veja os homens de Deus. Sabe de uma coisa? Deus falou comigo antes de ir para o seminário. Primeiro ano ele não falou nada, segundo ano ele não falou nada, terceiro ano ele não falou nada. No final do 4º ano ele veio falar. No final do 4º ano. Eu entrei no seminário, ciente que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu ficava perguntando: Deus, qual é o teu chamado? 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 De repente tem alguém assim, né, aqui. Qual é o teu chamado? Eu quero saber qual é o teu chamado, Deus. Se for para ser missionário, eu vou me dedicar ao estudo de linguística, para que eu possa um dia traduzir a Bíblia para a língua desse povo. Se for teologia, eu vou me dedicar aos originais, os vernáculos antigos, grego, hebraico, né? Se for pastorado, eu vou me dedicar a áreas de aconselhamento e coisas do tipo. Se for pregação, eu vou me dedicar à memorização, tal. E ficava: Deus, qual é o teu chamado? Deus. No final de tudo, aí Deus disse bem assim: eu te chamei apenas para ser o meu servo. Ali eu entendi tudo. Ali eu entendi tudo e chorei e me alegrei no Senhor. Sabe por quê? Porque o servo não escolhe hora, o servo não escolhe lugar, o servo não escolhe título, o servo não escolhe posição. Hoje eu estou servindo a Deus como pastor. Em algumas ocasiões eu estou ali na sala servindo a Deus como teólogo. E se Deus quiser, amanhã Ele me usa como missionário, eu vou estar servindo a Ele. Ou então como pregador em outro lugar, eu vou estar servindo a Ele. Eu entendi que o maior chamado é para ser servo.
Porque existe muito teólogo que não é servo, existe muito pastor que não é servo, existe muito pregador que não é servo, existe muito missionário que não é servo. Então, nossa maior vocação, se você ainda não entendeu, aprenda hoje, servo. Quando Jesus nos chamar, Ele não vai nos chamar pelo nosso título, pelo nosso cargo, pelo nosso status, pela nossa posição, pelas nossas nomenclaturas, pelas nossas formações. Jesus vai dizer: vinde, meu servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, qual é o seu chamado? Servir. E, meu irmão, se você é servo, você vai estar por trás das malhadas dos currais, defendendo as ovelhas de ursos e de leões. E amanhã, se você tiver que lutar contra gigante, você vai lutar, porque você é servo. Você não escolhe lugar, você não escolhe desafio, você não escolhe missão. Lembra de Davi? Você é servo. Amém? Agora, se Deus me chamar para cantar, eu digo: chama outro, Jesus. Senão, o negócio está feio. Aí eu digo logo: Senhor, né, chama outro. Por isso que servir uns aos outros na multiformidade da graça, que essa não é minha área, não é a minha praia, né? Aí tem outros. Deus é bom demais, né, gente? Que maravilha. Então, descobrindo e desenvolvendo, usando os dons. Próximo, contribuindo fielmente com os meus dízimos e ofertas para a manutenção dos seus trabalhos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Ok. Meus amados, Deus estabeleceu um meio de sustento para a sua obra. Foi Deus que estabeleceu. E o meio foi o dízimo e oferta. Há pessoas que leem esse texto e querem fazer uma exegese. Existe diferença de exegese para exegese. Exegese é quando você tira do texto. Exegese é quando você coloca no texto. Exegese, evidentemente, é uma heresia absurda, é uma discrepância, é um despautério. É a exegese. Aí o pessoal que faz exegese diz bem assim: mas o dízimo daquela época era os vegetais, era os animais. Bom, naquela época não existia moeda circulando. Não existia. Não existia moedas. Até pouco tempo o nome salário vem de sal, que o sal era tão valorizado, que se tornou um meio de comércio. Então não existia. Agora hoje, naquela época você pagava, era tudo em termos de troca. Você trocava as coisas. E como o povo de Deus sempre foi um povo camponês, a maioria dos pastores e a maioria que cuidava do campo, o que eles tinham era isso. Então eles levavam isso. Agora, como nós vamos pagar hoje a conta da energia? E por sinal está alta que só. Como é que a gente vai pagar as contas da energia? Como é que nós vamos pagar os compromissos nossos? Já pensou os irmãos vindo aqui com o que plantaram na sua casa? Toma aí, pastor, esse quilo de batata, vai lá pagar a energia. Toma aí essas cebolas, esses tomates, vai lá pagar a energia. Absurdo, né, gente? Então é falta de bom senso. Bom, o dízimo e oferta, pastor, como é que o senhor explica o dízimo e oferta? Posso explicar bem rapidinho? É uma questão de fé. Por que você ora? Qual é a lógica da oração? Por causa da sua fé. Por que você lê a Bíblia? Por causa da sua fé. Quer ver uma coisa mais absurda? Por que você jejua? Não é um absurdo jejuar? Por causa da sua fé. Por que você dizima e oferta? Por causa da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nem sempre nós fomos chamados para entender as coisas, nós somos chamados para obedecer as coisas. Os princípios de Deus existem para que venham ser obedecidos, não questionados. Então, o dízimo, Malaquias 3,10 vai dizer que é para manutenção da obra, né? Para o mantimento de toda a obra, né? E tudo isso não tem apoio, incentivo de governo, né, de prefeitura, nenhuma iniciativa. Teve uma pessoa até que questionou isso, aí disse bem assim: por que todas as vezes que o pastor vai falar, ele disse que a obra não tem subsídio do governo e da prefeitura? Aí eu disse bem assim: por que não tem? Por que não tem?
mas não tem nada, e graças a Deus por isso. Quando nós reformamos essa igreja, né, olha só, 3 coisas a gente colocou diante de Deus: não vamos pegar empréstimo, não vamos fazer sorteio e não vamos bater no gabinete de ninguém. Lembra onde a gente estava, na Construvale, lá do lado era um comitê até de Luiz de Deus na época, atual prefeito. A gente disse assim: pastor, vamos pedir alguma coisa a Luiz de Deus. Para que eu vou pedir alguma coisa a Luiz de Deus quando eu tenho um Deus de todos os Luiz, de todos os João, de todos os Sebastião? Deus nos fez crescer em crise, não pela força dos muitos, mas pela fidelidade dos poucos. Amém? Liberei uma palavra, os irmãos não vão lembrar, mas eu lembro. Eu digo à minha esposa: não sei se essa minha memória é uma bênção ou maldição. Eu lembro de tantas coisas. Eu liberei uma palavra aqui, disse: meu irmão, a igreja está precisando, e Deus vai abrir porta e vai abençoar pessoas para honrar essa igreja. Faz uns 2 meses. Aí o Omena, que é o tesoureiro da igreja, semana passada ele me disse: pastor, eu percebi aqui no extrato da nossa conta em tal banco que houve uma oferta para a igreja de 20.300 reais. Vamos aplaudir ao Senhor, que é verdade, irmãos. Graças a Deus, uma provisão que veio, um manar dos céus. Agora vem cá, não foi essa pessoa que está abençoando a igreja, não. Essa pessoa está sendo abençoada por Deus para poder abençoar a igreja. Você não tem noção do que é isso. Não somos nós que estamos abençoando a igreja, não. Nós estamos sendo abençoados. Quem é que dá semente ao que semeia? Deus. Deus. Agora é uma questão nossa, viver pela fé ou não viver pela fé. Eu nunca entrei nesse assunto, sabe, gente? 1º de janeiro, 13 anos de pastor. Eu nunca entrei nesse assunto, nunca fui no porta-envelope, fora de cogitação essa possibilidade de saber quem é dizimista, quem não é dizimista. Nunca cobrei ninguém, nunca fui na casa de ninguém. Nunca aceitei dízimo e oferta em mãos. Nunca, sempre uma postura ética, mas infelizmente a igreja passou umas dificuldades esse ano, sérias, e todo mundo sabe que a igreja tem 12 funcionários, entre ativos e outros prestando serviços aqui, mas praticamente toda semana. E o Conselho de Finanças esse ano está autorizado para saber quem é dizimista e quem não é dizimista. E se um líder, eu não tenho como cobrar isso de toda a membresia, se um líder não for dizimista, ele não está apto para ser líder. Ele entrega o seu cargo, o seu ministério, né, porque a Bíblia diz que tem que ser exemplo em tudo, né, e vai fazer outra coisa. Tinha gente fazendo evento na igreja com o dízimo. Tinha gente participando, Valdir, Débora, da excursão de casais com o dízimo. Não só da excursão, como o retiro espiritual. A gente percebeu que as entradas da igreja diminuem mês de setembro e julho, que é justamente a excursão de casais. E o retiro, lógico que é um disparate muito grande do retiro para a coisa, mas é a realidade, né? E a gente disse: não é certo, não é justo. Então, ninguém é obrigado, ninguém deve se sentir coagido ou pressionado, mas as pessoas têm que ter bom senso. Ser líder de uma igreja e não honrar o compromisso, então eu vou continuar na mesma postura, mas o Conselho de Finanças vai saber quem é líder e não está honrando a Deus, né? Quem é líder e está sonegando a Deus, então não tem condições de ser líder. Que exemplo você está dando para o seu ministério? E além das maldições que você está traindo sobre a sua vida. Então, meu irmão, continua congregando conosco, continua ceando, mas entrega a liderança que é melhor. Oi? Até mesmo porque Jesus não faz, Deus não faz eufemismo, né? Ele não suaviza. Ele diz bem assim: em que me roubais? Nos dízimos e nos ofertas. Deus chama o povo de ladrão. Está ofertando. E outra, deixa eu dizer para o seu governo, pacto de membresia aqui, é a hora da verdade, né? Olha, o pastor recebe uma prebenda pastoral porque a Bíblia diz: aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, e aquele que faz com excelência seja digno de dupla honra. A Bíblia faz todas essas questões e é uma verdade bíblica. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: desde 2012 não existe reajuste na prebenda pastoral. E desde 2012 já tentaram fazer isso 3 vezes e o pastor Sidney recusou. Eu mesmo disse: não quero. Meu sonho é ver a igreja crescer e crescer com a igreja.
Naquela época era eu sozinho aqui, hoje eu tenho mais 11 pessoas me ajudando com os projetos sociais. Agora deixa eu te dizer, isso é importante. É o último culto do ano, né? E eu vou ter que repetir isso pelo menos uma vez. Todo dízimo que entra aqui nesse gasofilaço é contabilizado pela tesouraria. A tesouraria presta satisfação ao relator fiscal, que é o nosso irmão Janderson, que vem de Xingó, passa o dia todo olhando nota por nota, e depois passa pelo Conselho de Finanças, onde tem a assinatura dos 6 representantes, e depois passa pela diretoria administrativa. O pastor sabe o que entra, o que sai nessa reunião. O pastor não tem chave de gasofilaço, o pastor não tem senha de banco. Isso tudo é muito importante, porque hoje em dia, né, gente, é uma bagunça tão grande. Eu já ouvi casa até de pastor ir na casa dos membros regularmente e perguntar: irmão, esse mês eu estou percebendo que você faltou com a fidelidade. Então isso é importante, você saber em que igreja você está, né? Em que igreja você tem parte. Agora, uma coisa eu digo e não abro mão: nós somos guiados não pela vista, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então Deus que dá a visão, Ele dá a provisão e a direção, como por exemplo, louva a Deus por essa igreja, a igreja pronta, linda, maravilhosa. Gente, vamos destruir tudo isso. Perdemos piso, perdemos tinta, perdemos forro, perdemos teto, perdemos tudo. É aquela história que eu digo bem assim: olha, se tudo desse errado, a culpa era só de uma pessoa. E quem vocês imaginam que era? Muito bem. Agora, se tudo desse certo como de fato deu, a glória é só de uma, de Deus. Eu pergunto a você: você teria essa coragem? Nem eu. Nem eu. Isso é loucura, a não ser que você soubesse reconhecer a voz do seu Deus. Entendeu? E aí foi o que aconteceu, e a igreja cresceu na crise para a glória de Deus. Amém? Contribuir fielmente com os dízimos e ofertas. Irmão, a igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar. Ninguém está enriquecendo aqui através da igreja, como diz a palavra, a boca do ímpio, né? É a hora da verdade. A boca do ímpio: dá dízimo para enriquecer, pastor. Pelo amor de Deus. Pastor, além de ser pastor aqui, é coordenador de um curso, é professor do seminário. Fui convidado, Mateus lembra quando eu dei aula lá no colégio 7, né? No outro dia fui convidado para estar no 7, dando aula, e eu disse: eu não tenho essa aptidão, essa vocação, não é a minha área. Deus me chamou para o ministério quando eu tinha 18 anos, gente. Deus me chamou para o ministério quando eu tinha 18 anos. Com 20 anos eu estou cuidando de igreja. 20 anos eu estou fazendo tudo que um pastor faz, exceto casamento e batismo. Fazia ceia, culto administrativo, e eu via problema. 20 anos. Olha, eu sou pastor integral porque Deus quis. Eu sou pastor presidente porque Deus quis. Mas Deus me chamou tão novo que eu não tive tempo de ter uma outra função e uma outra ocupação. Estava estudando para a prova da ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Meu sonho era ser oficial da aeronáutica. E Deus me chamou, né? E eu simplesmente disse sim. Não foi algo que eu ambicionei, nem projetei. Mas quando Deus disse sim, eu não recusei, conhecendo Deus. Vai adiantar, dura coisa recalcitradas contra os aguilhões, eu só vou sofrer. Então eu disse sim, disse amém. Desde então, 1º de janeiro, 13 anos como pastor, firme no Senhor, na perseverança dos santos, pela graça de Deus, diga-se de passagem, evidentemente. Então foi Deus que projetou, Deus que fez com que as coisas viessem a acontecer em nossas vidas, e evidentemente nós louvamos a Deus por isso. Aí vem comentários: o pastor dá dízimo, comentário boca de ímpio. Quem não tem a mente de Cristo pensa isso, está enriquecendo a igreja. Irmão, minha esposa, quando entrou na universidade, foi na universidade federal, viu? Pisquei os olhos aqui, tá? A Universidade Federal, e foi fazer nutrição em Recife, foi morar 4 anos em Recife. Se formou, trabalha. Um dia foi falar, disse bem assim: o pastor trocou de carro. Aí Jonathan, filho de Nicole, disse bem assim: a esposa dele tem 4 empregos. Aí eu disse: toma. Essa foi boa, viu? Aí disse: o pastor trocou de carro, a esposa dele tem 4 empregos.
E eu louvo a Deus pela a vida da minha esposa, que acorda 6h30 e vai à luta. E tem dia que eu só vejo ela às 22 horas da noite. Dia de quarta-feira mesmo, eu dou aula aqui até às 22 e pouco. Quando eu saio daqui eu vejo ela. De manhã eu saio para vir para a igreja. As intercorrências, a gente acaba sendo convidado por alguns amigos para um almoço comercial. Eu acho tão ruim. Né? E aí depois a gente vem, enfim, mas há situações que eu só vejo ela à noite, né? Alguns deles estão ali, ó, deixa eu ver, ok, né? Mas, gente, quero dizer que o pastor, além de ser pastor, é professor, é coordenador de um curso. Deus tem dado graça, Deus tem sido fiel, a prebenda é a mesma, não há alteração, e eu não quero. Se a igreja fizer essa proposta, eu não quero. Eu quero crescer junto. Hoje tem 12 funcionários, eu quero que amanhã tenha 20, eu quero que amanhã tenha 30. Hoje tem 2 congregações, amanhã eu quero que tenha 10, eu quero que tenha 100. É crescer. É crescer. Agora, que os líderes têm que honrar compromisso, tem. Quem não estiver honrando o compromisso não tem condições de ser líder, e o Conselho de Finanças está autorizado, e eu quero acompanhar isso de perto. Quero chegar trimestralmente, como são as reuniões, de bem assim. Algum líder tem faltado com o Senhor, porque se sonega a Deus, sonega aos homens. Se rouba a Deus, rouba aos homens. Se não dá testemunho a Deus, dá testemunho aos homens. Vocês estão assustados? Isso era para eu ter feito desde o primeiro dia que eu pisei nessa igreja. Eu não fiz. Ok? Isso é o certo a ser feito. Próximo item, desenvolvendo um coração de servo. Vamos ler o texto em Mateus 20, 26 a 28. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Desenvolvendo um tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Amém. Diz aquela máxima, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Gente, você não entendeu ainda que a maior vocação de um cristão é servir? Você não entendeu ainda que o maior exemplo de um servo é Jesus? Você não entendeu ainda que servir é tão nobre quanto comandar? Você ainda não entendeu que não pode se levantar para ensinar quem ainda não sentou para aprender? Você ainda não entendeu o que é o Evangelho? É isso, servir. Estar disposto a servir. Eis-me aqui, prontidão, disposição. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Então, desenvolvendo o coração de servo, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, queria dizer logo aqui que ministério não é status, gente. Tem gente que abre a boca e fala de boca cheia, né? Eu sou obreiro, diácono, né? Eu sou cantor, levita, eu sou ministro, eu sou líder. Você ainda não entendeu? Não é status, é serviço. Não é ser visto. Não é ser visto, é serviço. É serviço. A pergunta a se fazer é: para quem você está fazendo? Ok? Então, se você não tiver a mentalidade de servo, você ainda não entendeu o propósito do reino de Deus. Somos chamados para sermos servos, servos de Deus e servos uns dos outros. Ok? Próximo item, sendo equipado por meus pastores e pelos líderes. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Ok. Sendo equipado pelos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Sendo equipado, instruído pelos pastores e pelos líderes. A Bíblia fala sobre a honra ao líder. Eu já tive tanta experiência, 13 anos dá tanta experiência, sabe, gente? Um dia, conversando com uma pessoa,
ela se gabava de ser temente a Deus. Ela dizia o seguinte: olha, eu sou tão obediente a Deus, eu sou tão obediente a Deus, que eu só obedeço a Deus e a mais ninguém. Você entendeu o recado que ela estava me dando, né? Eu entendi. Ela está dizendo assim: eu não obedeço a homens, eu não lhe obedeço, eu só obedeço a Deus. Quando ela disse isso, eu disse: que bom e que maravilha, porque se você só obedece a Deus, você vai obedecer aquilo que Deus fala, não é? Ela disse: então abre sua Bíblia em Romanos 13. Ela abriu, aí está lá escrito: toda autoridade foi constituída por Deus, e não há autoridade que por Ele não seja constituída. Aquele que não honrar a autoridade atrairá sobre si maldições. Como foi que você disse mesmo? Só obedece a Deus? Pastor, então aprenda a partir de hoje a obedecer os seus pais, obedecer os seus professores, obedecer o seu patrão, obedecer o seu pastor. Caso contrário, meu irmão, rasgue essa página da Bíblia e toque fogo. Ainda vai ter outras aí que você vai ter que se defrontar, mas a escolha é sua. Sabe essa coisa, só obedeça a Deus, só obedeça a Deus, meu Deus do céu. O pessoal não sabe o que é reino. Então, sendo equipado por meio dos pastores e pelos líderes. Gente, olha os 5 ministérios que existem. 5 ministérios que existem. Eu gosto de falar sobre os 5 ministérios, para que os irmãos não esqueçam. Vamos fazer essa dinâmica. Olha só, o dedo mindinho, nós chamamos ele de mestre. Ele tira a cera do ouvido para que o pessoal possa ouvir melhor. Quem nunca tirou cera do ouvido com esse dedinho? Acho que ele é menorzinho, aí entra direito, né? Acho que deve ser essa lógica, entra melhor. Depois vem o dedo medial, ou melhor, anelar. O dedo anelar é o dedo do anel, é o dedo que nós chamamos pastor. O pastor casa com a igreja, usa o anel, ok? Depois vem o dedo medial, que é o dedo maior, né? O dedo médio e é o dedo maior, que é o evangelista. Ninguém maior do que aquele que ganha almas para Jesus. Depois vem o indicador, que é profeta. Profeta no sentido de ofício ministerial não existe mais, apesar de existir o dom da profecia, ok? Então quem é o profeta hoje? É o conselheiro, é aquele que mostra o caminho. Vá por aqui, por aí não. Quando você pergunta onde é tal lugar, o que é que a pessoa faz? Vá por aqui, por aqui, por aqui. Ela apresenta qual dedo, né? Ela apresenta tal dedo. Imagine se ela apresentasse esse: vá por aqui. Ia ficar feio, né? Então ela apresenta o dedo, que é indicador. E depois tem o polegar. O polegar é o apóstolo. Só que hoje não existe mais apóstolo. O último foi Paulo. O que é que existe? Então qual é o sentido de apóstolo? Enviado. Quem é o apóstolo hoje? O missionário. Então olha o que há de interessante no missionário. Ele é o único que consegue tocar na ponta de todos os dedos. O missionário no campo, ele é conselheiro. O missionário no campo, ele é evangelista. O missionário no campo, ele é pastor. O missionário no campo, ele é mestre. Ele não faz de tudo, não é, Éder? Ele não faz de tudo e mais um pouquinho, não é, Geisiana? Ele faz de tudo mais um pouquinho. Ele faz tudo, se vira nos 30, né? Agora o que acontece? Parece que colocaram uma máquina de xerox dentro da igreja, que coloca obreiro, só sai pastor. Coloca obreiro, só sai pastor. Só coloca obreiro, só sai pastor. Meu Deus do céu. Só sai pastor. Cadê os outros dons ministeriais? Agora deixa eu fazer essa dinâmica contigo. Uma igreja que só tem pastor, olha só, pega seu dedinho, o anelar, o dedo do anel, e começa a bater. Uma igreja que só tem pastor, olha o barulho que ela faz na sociedade, ó. Pode bater aí, bate com força, irmão, eu não estou ouvindo nada não. Olha o barulho que a igreja consegue fazer na sociedade, olha o impacto que a igreja faz na sociedade. Aí de repente, alguns membros entendem que é importante pequenos grupos, discipular, ensinar. Aí Deus levanta os mestres. Agora os dois juntos, pastor e mestre trabalhando junto. Olha que a coisa começou a ficar boa e começou a melhorar. Aí depois os evangelistas se levantam e dizem: precisamos ganhar alma para Jesus. Precisamos ganhar alma para Jesus. Começa a evangelizar nas escolas, nos trabalhos. Calma. Tudo que é lugar. Agora os 3 dedos, Os 3, olha a diferença. Aí além dos evangelistas, conselheiros, né? Pessoas que não transferem tudo para o pastor, mas procura aconselhar aqueles que precisam de acordo com sua experiência. Olha o barulho que a igreja começa a fazer no mundo. 4 dedos agora.
Olha aí, a igreja começa a causar um impacto melhor, né? E depois Deus começa a levantar missionários que estão dispostos a ir para Boa Esperança, Salgados Benício, para onde Deus enviar. Começa os 5 a trabalhar. Glória a Deus! Aí o mundo ouve o som da igreja e reconhece que ela tem voz ativa, voz viva e voz profética. A minha oração é que essa seja a evangelizadora. Amém? Tem pessoas aqui que Deus tem levantado bastante, né? Nós falávamos há pouco tempo, pessoas que têm sido conselheiros, pessoas que têm sido missionários. Gente, a igreja precisa ser viva e não se concentrar somente na pessoa do pastor. O pastor não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. E quem pensar que o pastor é assim, acaba matando o pastor, né? Deixa eu te contar uma história. Eu já contei essa história aqui, mas sempre é bom relembrar, né? Refrescar a memória de uns e trazer elucidação a outros. Em uma região de ribeirinhos, existia uma lei e uma placa que não poderia se aproximar dos rios. Naquela região, as mulheres trabalhando, costurando, os homens nas redes, deitado, e as mulheres fazendo as coisas acontecer, né? E de repente as crianças brincando. E quando as crianças estão brincando com a bola simplesmente resvala e cai no rio. Fica enganchada em umas pedras. Uma criança simplesmente empolgada, eufórica, pula para tentar pegar aquela bola e fica presa naquelas pedras. Começa a gritaria: caíram no rio, caiu no rio, caiu no rio. Todo aquele alvoroço naquele vilarejo e aldeias, simplesmente todo mundo vai para a beira do rio. Aí chega um homem que vê aquela situação, pega uma corda grande, amarra nos seus pés, pega espaço, impulso e pula no rio e grita: segurem a corda! E pula no rio. O rio, correnteza é forte, ele consegue pegar a criança, mas não consegue resistir, a correnteza é muito forte. Depois ele se engancha em outras pedras, e em pedras, e fica batendo para proteger aquela criança. Quando ele se sente um pouco mais seguro com a criança, ele diz: puxem a corda! O povo esqueceu da corda, e a corda já estava no rio. A correnteza mais forte veio e levaram os dois juntos, e eles morreram, porque ninguém lembrou de segurar a corda. Todo mundo ficou na expectativa: vai para a esquerda, vai para a direita, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mais um pouquinho, você vai conseguir, se esforça mais um pouco. Todo mundo deu palpite, todo mundo deu pitaco, mas ninguém lembrou de segurar as cordas. Essa pessoa, essa criança que se jogou no mundo, ou se jogou no rio, é o mundo perdido, são as pessoas perdidas sem Jesus. E esse que se joga na água sem saber, sem medir os esforços e circunstâncias, é o obreiro. É Éder ali no Boa Esperança, é Moisés lá no Salgados Benício, é o pastor Sidney aqui. A gente se joga no rio porque a gente está vendo a necessidade. Tudo que a gente pede é que alguém segure a corda. Não esqueça de segurar a corda, meu irmão. Se você segurar a corda, no final do dia vai ter festa. Se você não segurar a corda, no final do dia vai ter luto. Você é quem promove o que vai acontecer. Ok? Próximo item: perseverar, ou melhor, preservar o bom testemunho da igreja no mundo, mantendo uma vida cristã exemplar. Por gentileza, 1 Timóteo 4,12. Mantendo uma vida cristã exemplar. Isso é o pacto de membresia, gente. É o nosso pacto com a Igreja Batista Evangelizadora. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que bênção, né, gente? Tem textos que são tão claros que a gente tentar explicar, né, complica. Olha só, é exemplo em tudo. Não é só no falar, não, é no viver. Palavras, procedimento e postura. Torna-te padrão.
é o conselho de um veterano para um neófito. Cavalo novo corre mais rápido, cavalo velho conhece a estrada. Então Paulo diz a Timóteo: torna-te padrão. Ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te padrão. Para que ele não venha a ser desprezível, ele tem que ser exemplar. O domínio do pecado na vida de quem evangeliza anula o poder do seu testemunho. Essa dá para notar. O domínio do pecado na vida de quem evangeliza anula o poder do seu testemunho. Ok? Então, mantendo uma vida cristã exemplar, você não vai ser perfeito. Quando a Bíblia diz bem assim: sedes perfeito como o meu Pai perfeito é, como o Pai perfeito é. Gente, olha que interessante, vamos explicar esse texto aqui. Sedes perfeito como o Pai perfeito é. O homem pode se tornar perfeito igual a Deus? Não. Sede santo como eu sou santo. O homem pode ser santo igual a Deus? Se você for ver o livro de Jó vai dizer que para Deus nem os anjos dos céus são puros. Deus encontra falha nos anjos dos céus. Nem os anjos dos céus, está escrito lá em Jó. Então, quando a Bíblia diz: sedes perfeito como o Pai perfeito é, sede santo como o Pai santo é que Ele é o padrão, é que Ele é o modelo, é que Ele é o referencial. Não é sede santo como o pastor é santo, sede perfeito como o pastor é perfeito. Não, é como Deus é o nosso referencial. Vocês estão entendendo agora o que isso significa? Ou seja, o nosso referencial absoluto é Deus. A gente deve imitar a vida de um outro quando ele nos inspira. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se sua vida me inspira, eu vou lhe imitar. Eu vou lhe imitar. Não há problema nisso. Agora, o meu padrão, não é você. O meu padrão é Deus. Deus. Ok? E isso não te impede de confiar nas pessoas, não. Apenas te orienta a reconhecer que o homem é passível ao erro. Sabe aquele texto que diz bem assim: maldito o homem que confia no homem? O texto, no sentido real, correto, original, é: maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Porque tem gente que pega esse texto e vive numa paranoia, começa a desconfiar de todo mundo. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Eu mesmo não confio em ninguém. Jesus confiou. Jesus confiou tanto que confiou seu nome, seu poder, sua autoridade, sua missão à igreja. Entendeu? É que às vezes a gente cria uma expectativa e sofre uma grande decepção. Mas você pode confiar. Eu confio na minha esposa. Muito bem, o próprio texto se explica, E põe sua fé na força do seu braço. Eu confio na minha esposa. Se eu não confiasse na minha esposa, eu não estava casado com ela. Aí de repente eu fico na paranoia. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Deixa eu ver teu celular. Aí fica aquela paranoia, sabe, louca. Graças a Deus eu e Vanessa não temos mistérios, não temos segredo, não temos nada. Não existe senha com a gente, não existe senha. Ela sabe senha do meu e-mail, até o Willa sabe senha do meu e-mail, senha de tudo, de tudo. Até o Willis que está ali, tem hora que eu até esqueço da minha senha, Willis? Se o Willis bota aí, ele vai lá, meu grande amigo. E com minha esposa não tem, sabe? É tudo em conjunto. Andaram dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então, não tem segredo. Mas não tem segredo mesmo. Entendeu? Tudo. Eu digo isso, gente, aqui porque tem casais que não têm acesso ao celular do outro, que não têm acesso à conta nas redes sociais do outro. Isso não é casamento. Não tem acesso a senha do cartão de crédito. Isso não é casamento. Sabe, casamento, meu irmão, é juntar as escovas, e viver uma vida só. Lá em casa não tem isso: o meu dinheiro, o seu dinheiro. Não, é minha casa, sua casa. O que é meu é seu, o que é seu
é nosso. Amém? Estão entendendo o recado? Receba em nome de Jesus. Ok. Praticando os ensinamentos aprendidos na palavra de Deus. Próximo item. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ok. Isso é preservar por bom testemunho da igreja, né? O problema dessa igreja aqui, o que o pastor Tiago está exortando, não é a ortodoxia. A ortodoxia deles estava perfeita, impecável. O problema deles é a ortopraxia. Era a prática. Ou seja, o problema não era o que eles acreditavam. O problema é como eles viviam. Hoje o problema da maioria das igrejas não é a ortodoxia. Eles pensam tudo certinho, está tudo ok. Mas a prática, eles são apenas ouvintes e não praticantes. E a Bíblia diz: sedes praticantes e não somente ouvintes da palavra. Então, meu irmão, o pacto da membresia é você praticar os ensinamentos. Você sabe o que deve fazer. Então faça. Ok? Próximo item, escolhendo sempre fazer a vontade de Deus e não me associando com quem não deseja fazê-la. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove-as. Ok? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Amém. Sorry. Alguém pode encontrar para mim uma referência que está escrita em Provérbios, eu não lembro o endereço, que diz bem assim: não te associes aos revoltosos. Ok? Pode começar. Pesquisa aí. Quem tem internet aí vai encontrar com maior facilidade. Eu estou sem minha espada agora, viu? Se eu tivesse com minha Bíblia aqui, está tudo marcado no instante eu encontrava. Mas eu queria ler essas duas recomendações. Provérbio 24, 21. Provérbios 24, 21. Está marcado aí, não está? Vamos ler esse texto. Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não se associes com os revoltosos. Teme a Deus e às autoridades, é isso que o texto está dizendo. E não te associes aos revoltosos. Irmão, ou a gente vive a Bíblia ou a gente não vive. Não te torne cúmplice das obras infrutíferas e não te associes aos revoltosos. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente vive, ou a gente não vive. Nós, pastores, vou dizer por mim, a gente está em um lugar de muita posição, nós estamos em uma posição de muita exposição, que requer muita expectativa, né? Olha só, nós estamos em uma posição de muita exposição que gera muita expectativa. E uma hora ou outra, a gente é questionado. Nossa índole, nossa idoneidade, questionado. Sabe o que eu tenho a dizer? Um dia eu disse isso, e digo sempre: se você não confia no homem, confia ao menos em Deus. Né, Saulo? Se você não confia no homem, confia ao menos em Deus. Ou seja, se você tem desconfiança do seu líder, seja pastor ou líder ministerial, se você não confia nele, confie em Deus, gente. Agora, quando a Bíblia fala sobre rebelião, divisão, heresia, a Bíblia cita isso como uma obra da carne. Não é fruto do Espírito, é uma obra da carne. As pessoas que promovem isso, elas estão na carne. É uma obra da carne. Agora deixa eu te dizer mais. Isso, gente, eu queria tanto que os irmãos entendessem esse mistério. Eu vi essa ministração e eu fui muito ministrado.
O espírito de oposição, ele não acontece na terra, não. Ele acontece no céu, no reino perfeito. Eu quero dizer o seguinte, que até Deus sofreu oposição. E não foi uma oposição qualquer. É como se Lúcifer fosse a quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Depois a quarta autoridade seria Lúcifer. Anjo luz, maestro, mestre da orquestra celestial. Então acontece lá. Aí o interessante, sabe o que é aqui perceber? Que quando a gente sofre uma traição, uma oposição, a gente pergunta, onde foi que eu errei, né? Seja qual for o tempo, você vai perguntar, onde foi que eu falhei? O que foi que eu errei? Aí eu pergunto, onde foi que Deus errou? Onde foi que Deus falhou? Eu estava orando a Deus esses dias. Eu disse, Deus, me converti aos 18 anos, fui consagrado aos 23. Tive 3 oportunidades de rachar a igreja, rachar. E não fiz isso. Em 2015, em fevereiro, liga o vice-moderador dessa igreja chamado Marcelo. Seminarista Sidney, o pastor Edésio está pedindo para que você venha para a igreja para assumir a igreja. Isso eu já tinha tido a oportunidade de rachar a igreja várias vezes. Por causa da influência que eu sempre tive aqui, graças a Deus. E aí, vinha em fevereiro. Aí eu disse o quê? Aí ele, Deus não é Deus de confusão. Eu entrei nesse seminário e só vou sair formado. Mas a igreja está precisando de pastor. Eu disse, Deus é quem envia pastor para a igreja, gente. Dar-vos-ei pastor segundo meu coração. Deus não envia igreja para pastor, não. Deus envia pastor para a igreja. Igreja não é um negócio, não é um comércio. Aí se Deus envia pastor para a igreja, dá-vos-ei pastor no meu coração. Não vou e não vim. Não vim. Aí esses dias, abrindo meu coração aqui, eu disse bem assim, Deus, eu nunca semeei isso, porque a Bíblia diz, com a medida que medires será medido. Eu nunca semeei esse tipo de coisa, nunca alimentei. E aí eu fiquei pensando, eu estou pesando minhas palavras aqui, ponderando da forma sábia, da forma mais sábia possível. Aí eu disse bem assim, Deus, eu tive essas oportunidades, seria necessário mais tempo para explicar minha experiência em Garaçu, minha experiência em Vitória de Santo Antão, e minha experiência na evangelizadora, oportunidades que a gente teve. E eu disse, não quero não quero manchar meu ministério com divisão, não. Não quero manchar o meu ministério com divisão, não. Moral da história, 12 anos de ministério, sofri uma divisão. Interpreto como divisão. Aí eu pergunto, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? É aí onde Deus me mostra. Onde foi que Deus errou? Onde foi que Deus falhou na eternidade? É o espírito de oposição. Espírito de oposição. E eu queria que os irmãos soubessem que assim eu entendo, mediante a revelação do Espírito e a compreensão da palavra, que em 12 anos de ministério, a evangelizadora, na gestão do pastor Sidney, sofreu uma divisão. Não é pessoas que saíram para congregar em outra igreja, são pessoas que saíram para fundar uma outra igreja, ou participar de uma outra igreja, ou trazer essa igreja para Paulo Afonso. Quanto a mim, seguirei o meu caminho, forte e firme no Senhor. A palavra de Deus para mim, quanto a ti, segue-me. E é isso que eu tenho feito. Mas a gente entra não é fácil, gente. Quando o salmista diz bem assim, meus amigos que sentavam na mesa comigo, isso poderia vir de qualquer outro, mas dos meus amigos que sentavam comigo, não, isso não. Mas enfim, eu não sou dono de nada, nem quero ser. A igreja pertence ao Senhor e Deus vai continuar cuidando da sua igreja. Mas eu gostaria de deixar isso bem claro, que os irmãos entendessem que a oposição, ela acontece na eternidade. É uma obra da carne. E eu pensei que eu nunca sofreria isso. Sabe por quê? Porque eu nunca incentivei isso. Mas sofri. E o que fazer? Seguir firme,
seguir forte, seguir forte. Seguir forte nas nossas convicções em Cristo Jesus. Amém? Conseguiu entender o mistério aí? Então é isso mesmo. E saiba que o meu entendimento é divisão. Meu entendimento não é divisão. Pastor, com a palavra divisão. O entendimento que eu tenho da Bíblia e o discernimento que eu tenho, não tenho outra palavra. Divisão. Isso não é crescimento. Isso é divisão. E evidentemente alguns vão sair do nosso meio. 2019 não vai ser fácil não, viu? E a única coisa que eu tenho a dizer é: se saíram do nosso meio, é porque nunca foi um dos nossos. Amém, Saulo? Ok. Isso é pacto de membresia. Você é membro ou você não é. Escolhendo sempre fazer a vontade de Deus e não me associando com os que não desejam fazê-las. Não te torne cúmplices de outro e não te associes aos revoltosos. Ainda existe um juiz que julga nessa terra. Mantendo uma comunhão diária com Deus através da oração e a leitura da palavra. Vamos para Mateus 22, 29. 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Mateus 22, 29. Respondendo-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mantendo uma comunhão diária com Deus através da oração e da leitura da palavra. Bem, o pacto de membresia, meu irmão, é que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia. Por favor, faça isso. Senão você vai estar na nossa contramão. A gente vai estar arrastando você. Porque se você não fizer assim, você não está na mesma visão, você não está na mesma direção. Eu queria mais tempo para falar sobre Acã, que levou todo um exército a perder uma guerra por causa do seu pecado. Queria lembrar do sacerdote Samuel, quando ele diz bem assim: longe de mim esteja pecar contra Deus ao não orar por vocês. Aí eu pergunto, você que é líder e está aqui de repente, você tem orado pela igreja? Você tem procurado crescimento através da palavra para alimentar a sua igreja? Porque, meu irmão, se você não estiver orando, se você não estiver, escute, se você não estiver orando, se você não estiver lendo a palavra, se você não estiver na mesma caminhada, no mesmo ritmo, você é o próximo da vez. É forte isso, né? Quem se rebela nunca quis isso para a sua vida, não. Mas se tornou uma presa fácil, acumulando amargura, ressentimento no seu coração. E quando foi ver, estava completamente entorpecida, com a mente cauterizada, agindo sem o discernimento do Espírito. Então, se você não ora, se você não jejuma, se você não lê a Bíblia, você é o próximo da vez. Às vezes eu digo para minha esposa só isso: e aí, Cidades, vamos aguardar o próximo da vez, até Jesus voltar, meu irmão. A gente vai ter que enfrentar escorpiões, serpentes, lobos, até Jesus voltar. Até Jesus voltar, esse espírito da oposição, que trouxe uma divisão no céu de 1/3. Imagina a igreja com 300 membros e 100 saem. Imagina a igreja com 3.000 membros e 1.000 saem. Esse espírito da oposição sempre vai existir até Jesus chegar. Agora, se Deus, que é Deus, não conseguiu impedir, poder ele tinha, mas ele não conseguiu impedir. Não é que ele não pudesse, é porque ele não queria. Ele deixou as coisas acontecer. Imagine hoje em dia com nós, meros mortais, conosco, meros mortais. Imagine. Vocês estão entendendo o mistério? Isso é pacto de membresia, irmãos. Então, mantendo uma comunhão diária, porque se você não se mantém, se você é líder, se você não está orando, se você não está orando e lendo a Bíblia, meu irmão, você é o próximo da vez. A relação de Satanás está lá e ele só vai riscar assim o seu nome, pulando agora. Vamos nos apoderar dele. E vai se apoderar e vai se alojar.
E outra, independente do seu tempo de maturidade, independente do seu cargo, eu vi pastor fazer isso. Zenide, permita-me mais uma vez, eu estava sentado sexta-feira com Zenide, com Jamile e com o esposo de Zenide, tio de Vanessa, minha esposa, que é Jorge. Aí Jorge chegou e disse bem assim: rapaz, pastor fulano, esse pastor, né? Rapaz, está fazendo isso. Gente, é tão sério quando Jorge me diz: ó, o pastor que era fulano, o pastor fulano está fazendo isso. Aí ele diz: por favor, não diga nada assim. Diga nada assim. Mas deixa eu te dizer algo interessante. É que Jorge um dia me disse bem assim: está escandalizando o evangelho. Aí eu disse para Jorge: está não, Jorge. Ele está se escandalizando. Ele está se expondo ao ridículo. Mas eu quero dizer que escandalizar o evangelho, nem eu, nem ele, nem ninguém consegue. Porque o evangelho não é fundamentado em personalidades humanas. E não é homem que edifica a igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu conto isso para expressar aqui meu lamento. Foi o próximo da vez. Deus tem um livro da vida, mas Satanás também tem um livro da morte. Tudo que ele quer é colocar seu nome lá e dizer: fulano é o próximo da vez. Cuidado, irmãos, tenha cuidado, que grandes homens de Deus, cheios do Espírito de Deus, infelizmente passaram por situações como essa. A exemplo de Saul, a exemplo de tantos outros. Você conhece a vida de Saul? Começou muito bem. Terminou muito mal. E isso pode acontecer. Sabe o quê? Queria ser sincero. Isso pode acontecer comigo. Olha bem para mim. Isso pode acontecer comigo. E se eu não temer a isso, eu me torno uma presa fácil. O Josué Gonçalves diz: o líder cai na área que se sente mais forte. Sabe por quê? Porque ele deixa de vigiar. Sabe quando a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação, examinai a vós mesmo. Às vezes, praticamente que diariamente eu pergunto: eu estou sendo crente mesmo? Eu questiono minhas convicções e questiono a minha segurança. Isso não é falta de fé em Deus. Isso é um termômetro espiritual para ver como se encontra o meu estado, a minha situação diante de Deus. Aí eu pergunto: será que eu estou sendo crente mesmo? Será que eu estou sendo mesmo? Porque a linha é tênue demais. E o inimigo é sutil. Quanta gente boa já não esteve conosco. Quanta gente boa, eu posso dizer de pastores que um dia subiram nesse altar, pregaram nesse púlpito, e me refiro da história de 49 anos da evangelizadora. Alguns deles já não são mais pastores. Alguns deles já não são mais pastores, que deixaram o chamado, que esqueceram da aliança, que romperam com Deus e corromperam a sua vocação. Isso é sério, gente. Tem pastores bons aqui na história da igreja que hoje são professores daquilo, que já está no 3º ou 4º casamento e não são mais pastores. Eu disse: meu Deus, o que é que aconteceu? Foi isso que aconteceu, e eu não me sinto melhor do que ninguém. Por isso que eu fico às vezes me questionando e me preservando, para que eu não venha ser o próximo, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não para, ele não se cansa, isso gera temor e tremor no meu coração, e em nome de Jesus eu falo isso com tanto cuidado que você nem imagina. Tanto cuidado, tanto zelo, que você nem imagina. Se você interpretar mal, coloque amor nas minhas palavras e me compreenda, eu lhe peço, da melhor maneira possível, porque aqui é uma expressão de cuidado com a sua vida. Eu, você, nós podemos ser o próximo da vez. Você entende isso, irmão? Por isso devemos nos avaliar todo instante, todo tempo. Esse é o nosso pacto de membresia, em 2 partes. Você faça esse pacto de membresia
como Deus como testemunha, tendo Deus como testemunha. Você testemunhar, viver e cuidar da igreja que Deus lhe concedeu. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.